Olá a todos. Arrependimento e confissão. Já parou para pensar o que significa arrependimento e confissão? Há muitas pessoas que confundem o remorso com arrependimento. A Bíblia traz alguns exemplos a respeito disso. Por exemplo, o exemplo mais clássico é o de Esaú. Nos diz a palavra de Deus que não houve lugar para arrependimento, embora com lágrimas o buscasse. Nós percebemos pela história de Esaú que ele teve um remorso, mas não teve um arrependimento. Ele estava ali frustrado por aquilo que ele perdeu e por uma escolha que ele fez no momento onde ele estava com muita fome. Então ele troca o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Podemos colocar um exemplo, talvez, de uma pessoa que está com desejo de entrar em uma universidade, em uma faculdade, e tem uma oportunidade de prestar ali um vestibular, fazer um exame, e de repente ela vai mal. E aí vem aquele remorso. Ela fica triste, ela chora, perdi a oportunidade, mas você não percebe um arrependimento no sentido de olhar para a sua situação e ver: eu falhei nisto, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu teria entrado. E agora, na próxima oportunidade, eu vou abraçar essa oportunidade e não vou perder. É como um esportista que talvez está numa competição e perde o lugar lá no pódio, nos primeiros lugares, e tudo por quê? Porque não se dedicou no treino, porque falhou nas últimas horas, acordou tarde, e ele chora, porque ele perdeu a oportunidade de colocar ali a mão em um prêmio, mas, no entanto, não há um arrependimento ao ponto de reconhecer as suas falhas e dizer: a próxima vez vai ser diferente. Eu quero colocar esta ilustração trazendo para esse contexto espiritual sobre arrependimento. Nós encontramos aqui um exemplo no livro de Neemias, onde o povo se une e se unem em arrependimento, mas é um arrependimento que os conduziu a uma confissão. O arrependimento sincero conduz o homem a uma confissão de pecado, a uma disposição de mudar, a um compromisso de abraçar e obedecer a lei do Senhor, a palavra de Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Em Neemias, capítulo 9, versículo de número 33, está escrito: porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. O povo unido é capaz de reconhecer as suas falhas. E lendo aqui este capítulo, nós percebemos que eles estão recordando todos os atos pecaminosos dos pais, dos antepassados, a maneira como se desviaram da lei do Senhor e do propósito divino. E são capazes até de perceber que, até mesmo quando estavam na terra prometida pelo Senhor, muitas vezes eles estavam em dificuldade porque resultado da desobediência dele. Então o arrependimento sincero conduz à confissão, porque o homem nessa condição, ele percebe que está pecando contra Deus, pecando contra um Deus que é fiel e justo. Agora o remorso tem aquela tendência de colocar a culpa em Deus, colocar a culpa nas circunstâncias, colocar a culpa no próximo, mas nunca olhar para dentro do coração. E aqui nesse versículo lido, diz que eles afirmaram que o Senhor tem agido fielmente. Entretanto, nós temos agido impiamente. E o versículo de número 38 diz: e todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Nós vemos um acordo aqui de todo o povo, tomando essa decisão de arrependimento, confissão e firmando uma aliança, fazendo questão de escrever esta aliança. E não apenas eles, mas até mesmo os líderes, os príncipes, os sacerdotes, todos unidos nesse propósito. E nós seremos cada vez mais uma igreja forte, à medida que individualmente nós tivermos essa posição de arrependimento e confissão. E à medida que nós tivermos também esta posição como igreja de Deus, como um povo unido
disposto a reconhecer os erros, as falhas, confessar ao Senhor e se propor a realmente mudar de vida e obedecer à aliança que o Senhor nos deixou em sua santa e bendita palavra. Então, eu quero concluir esse devocional afirmando novamente essas duas palavras aqui: arrependimento e confissão. Será que você chegou a esse ponto da confissão? Na verdade, todos os dias nós temos que chegar a esse ponto da confissão. Não há um homem que faça sempre o bem e nunca peque. E o Senhor espera corações sinceros, arrependidos, que confessem os seus pecados e uma firme aliança em obedecer à palavra do Senhor. Oremos. Querido Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos convence, ó Pai, dos pecados, das atitudes erradas que muitas vezes temos tomado. Nos ajude, Senhor, a manifestar uma vida de arrependimento, um coração disposto, Senhor, a obedecer a Tua palavra e a firmar uma aliança firme contigo. Eu oro pelos irmãos, pela nossa igreja, e que haja isto, Pai, uma manifestação daquilo que deve acontecer individualmente no seio da igreja local. Abençoa o Teu povo, nos abençoe, nos ajude a ser fiel, a manifestar essa fidelidade no dia de hoje. Que nenhum pecado passe desapercebido dos nossos olhos, mas cada atitude errônea, que o Teu Espírito venha nos convencer, venha nos apontar, e que tenhamos essa disposição de prontamente manifestar o arrependimento através da confissão e da obediência da Tua palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e vos conceda um dia de vitórias no Senhor, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Deus abençoe.